Mais um teminha aqui. Agora a gente vai falar sobre o jus puniendi. O que caralhos é o jus puniendi? É muito fácil. Jus puniendi, ele é o direito que o Estado tem de punir a gente. Tá aí um dos grandes poderes estatais que o Estado lhe possui. Eu tô aqui na tabela do prazo prescricional porque eu vou tentar explicar essa matéria inteira só nessa porra dessa tabela, tá? Porque acho que é mais fácil do que eu ficar mudando toda hora o slide, às vezes me perdendo uma informação e acabar até me desvencilhando do que eu tô tentando falar, tá? Mas vale mencionar que o jus puniendi, ele tem requisitos muito entre aspas tradicionais, tá? Que é, obviamente, o Estado ele vai perder o poder de punir uma determinada pessoa quando essa pessoa morre. Ou seja, que caralho o Estado veio punir um morto, não é? Também aí vai ter no caso da retroatividade, que é uma parada muito complexa e nem eu entendi muito bem, então eu não vou mencionar. E eu vou falar também principalmente sobre os três, né? Sobre a prescrição, sobre a decadência e sobre a perempção. Então vamos lá, vamos começar. Eu não vou achar a decadência e a perempção no slide, porque eu falei, eu vou tentar manter só aqui. Porque prescrição vai ser o grande problema da noite da aulita. Nossa, aulinho. É um bosta falando da aula, mas tudo bem. O que caralhos é a decadência? O prazo de decadência. Perde quando tem o direito, mas não exercita em 6 meses. Ou seja, se não existe exercício do direito dentro de um prazo de 6 meses em uma ação privada ou numa ação penal pública com representação condicionada, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, acalme-se que daqui a pouco a gente chega nas espécies de ação penal, tá? Mas é muito simples. Não exercitou o direito dentro de um prazo de 6 meses, é uma ação de decadência, é um prazo de decadência em que esse prazo ele vai ser nulo. Ou seja, o Estado ele perde o direito de punir. E em um caso de perempção, perde o direito pela ausência do exercício do querelante. Quem é o querelante? É a vítima. Em 30 dias, quando a queixa está em andamento. A gente vai ver que queixa é um padrão ali, né, da ação penal privada. Mas também tem alguns outros casos aí, né? Como, por exemplo, é quando a vítima ela deixa de colaborar com o andamento do processo dentro de um prazo de 30 dias. Ou seja, eu dei andamento com uma queixa e iniciei uma ação privada. Dentro dessa ação privada, eu paro de simplesmente fornecer informações para que a ação privada ela possa prosseguir andando. Se o querelante, que é a vítima, não está fornecendo as informações necessárias para o andamento da ação, em um prazo de 30 dias, simplesmente vai rolar um jus puniendi e o Estado ele vai perder o poder de punir o criminoso, né? No caso, o meliante, o vagabundo que cometeu determinada ação criminosa. E também tem um outro caso, que é caso o querelante morre, a vítima morra, e ninguém ou outra pessoa responsável assuma a ação num prazo de 60 dias, a gente também vai ter uma extinção por um prazo de perempção. Então, fechou? Deu para pegar bem o que é decadência e o que é perempção? Ó, decadência, 6 meses, pá. Perempção, 30 dias, querelante, vítima, fechou. Vamos para a parada que vai foder a gente, que é prazo prescricional. O que é prazo prescricional, gurizada? É a extinção da punibilidade pelo tempo. Ou seja, quando uma ação penal ela tem um tempo, o Estado tem um tempo para poder punir a gente. E no caso é onde a gente chega nessa linda, maravilhosa tabela, um saco de tabela. Mas beleza. Então vamos lá. Isso aqui é muito importante, tá? Eu acho que é muito bom a gente decorar essa merda desses números. Se a pena do crime ela for inferior a 1 ano, o Estado ele tem um prazo de 3 anos para poder cumprir a gente pelo tempo. Aí a gente tem de 1 a 2 anos, o Estado tem 4 anos para poder punir a gente. De 2 a 4 anos, 8 anos. De 4 a 8 anos, 12 anos. De 8 a 12 anos, 12 anos. E superior a 12 anos, o Estado tem um prazo prescricional de 20 anos para poder punir a gente. Vamos tentar, eu vou desenhar uma tabelinha, que eu acho que uma linha, aliás, uma linha do tempo, muito maravilhosa, aliás, eu acho que eu não vou poder usar isso aqui. Vamos usar a canetinha, que linda canetinha. Ô, cara, eu esqueci de pausar. Essa aqui é a nossa linha, a linha reta, maravilhosa, perfeito. Aqui a gente vai ter o início de uma ação penal,
esse o I, que não ficou parecendo um I, que vai dar origem ao fato criminoso. Dentro do fato criminoso, a gente vai ter uma denúncia ou uma queixa, isso aqui vai ser em relação a uma ação penal pública, vou colocar de PP, e uma ação penal privada, vou colocar de PV, beleza? Dentro daqui a gente vai ter o juiz dando a sentença, que eu vou colocar como JS. Nós teremos a condenação. Nós teremos o acordão, que é em caso de recurso pelo STJ. E, por fim, mais um acordão no caso do STF. STF, perfeito. Essa aqui vai ser, entre aspas, né, a linha do tempo que a gente vai ter. Condenação, ou aqui pode ser também no caso de uma absolvição, né? Por que eu fiz essa tabela? Porque como o prazo prescricional é uma parada que vai envolver tempo, a gente tem que ter noção dessas características que o tempo vai indicar. Por quê? Vamos supor, quando o prazo ele inicia por uma ação criminosa, houve aqui então o fato criminoso. Vai vir a investigação do delegado, ele vai começar a investigar a partir da denúncia e da queixa. A partir desse momento, haverá a investigação do delegado junto com a polícia, e essa investigação será acionada para um juiz que ele vai dar uma sentença ao prazo. Só que assim, vamos lá, vamos supor, eu vou pegar um prazo que seja inferior a 1 ano. Eu vou ter 3 anos para um ato prescricional, né, para que o Estado ele perca o poder de punir o agente. Só que daqui para cá eu tenho 3 anos, 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 daqui para cá eu tenho 3 anos. Por quê? Porque infelizmente o sistema judicial atualmente é um pouco quanto oneroso, ou seja, ele demora. Então imagine que seria muito benéfico para o meliante se todo esse processo aqui tivesse um prazo prescricional de apenas 3 anos. Ou seja, cada lacuna que eu dei aqui para vocês, existe um prazo prescricional de 3 anos que ele vai sendo, como posso dizer, ele vai sendo reabastecido, entre aspas, a cada fase do processo, tá? Porque tem toda uma fase de recurso que pode demorar, a gente sabe muito bem que da decisão do judiciário até chegar no STF, cara, às vezes pode demorar 10 anos, entendeu? Então imagine que se daqui para cá demorou 10 anos e a gente só tem um prazo prescricional de 3 anos, o Estado ele ia perder muita ação simplesmente pelo prazo prescricional já ter sido vencido, né? Agora começa a nossa enxurrada de informação, né? Porque é isso que é maravilhoso. Nesse caso que eu falei, o prazo prescricional ele é zerado. E a partir do momento tem uma nova contagem desse prazo, que eu falei. Daqui para cá tem 3 anos. Vamos supor que, do fato criminoso até o ato do juiz julgar, a gente vai ter um total de 2 anos e 8 meses. Porra, eu vou ter só mais 2 meses para poder aplicar recurso, para poder chegar no acordão do STJ, para poder voltar de novo no acordão do STF, até que esse processo ele seja julgado sem recurso, né? sem a possibilidade de um novo recurso. Nesses casos, como eu disse, o prazo ele é zerado e uma nova contagem é dada a partir do prazo prescricional da pena do crime. Entendeu? É meio complicado, mas a gente vai pegando, beleza? Em casos de crimes permanentes, o prazo prescricional só é sancionado depois da ação acabar. Ou seja, vamos pegar um exemplo de um sequestro aqui, né? Eu sequestrei uma pessoa, um crime permanente significa que ele está acontecendo a todo instante. E o prazo só vai ser sancionado quando o processo for iniciado e a ação criminosa interrompida. Então, de novo, eu estou mantendo alguém em sequestro. O meu prazo prescricional ele só vai passar a contar a partir do momento que a minha ação ela acabar. Ou seja, a partir do momento que esse sequestro ele for impedido. Nesse momento a gente tem em um caso de um prazo prescricional permanente. Eu já falei sobre a interrupção do prazo prescricional, sobre ele ser zerado e tudo mais. Nós temos agora a suspensão do prazo prescritivo. O prazo é mantido e será retomado posteriormente. Exemplo, em caso do agressor fugir quando a ação é iniciada, o prazo é congelado pelo dobro do prazo prescritivo, ou seja, se no caso um prazo prescricional ele for de 20, ele vai se tornar 40 anos. Ou seja, vamos supor aqui então de novo. Chegou
na decisão do STJ, do juiz aqui, o meliante ele meteu marcha, vazou. O que vai acontecer? Esse prazo ele é congelado pelo dobro do prazo dele. Então, se o prazo está sendo de 12 anos, ele vai ser congelado por 24. Até que o meliante, o vagabundo, viciado, ele seja encontrado. Vale mencionar que isso aqui é em um caso, em um processo que está em trâmite ainda, não de um processo que o recurso ele já acabou, porque aí vai ser aplicado outra regrinha, beleza? No caso também a gente tem alguns casos de redução do prazo prescricional. Quais serão essas reduções? Quando o meliante, né, o vagabundo, ele tiver menos de 21 anos. Nesse caso, o prazo ele é reduzido pela metade, assim como também no caso de uma pessoa que tem 70 anos. Ou seja, se a ação, o processo ele iniciou e eu tenho menos de 21 anos, vou pegar eu como exemplo, eu tenho 20. No meu caso, meu prazo prescricional, se eu cometi um ato criminoso que o prazo prescricional é de 3 anos, no meu caso, o prazo prescricional ele vai ser de 1 ano e meio. Assim como no caso de pessoas maiores de 70 anos. Fechou? O prazo ele vai ser reduzido pela metade nessas duas características aí. Ei, gurizada, também começa a outra parte gostosa, tá? Nós temos dois tipos de prescrições. Nós temos as prescrições punitivas, que a gente vai chamar de PPP, e as prescrições executórias, que a gente vai chamar de PPE. A prescrição punitiva é quando a ação ela ainda tem recurso. Ou seja, é nesse caso aqui. Até que esse processo ele chegue aqui, ó, tudo isso aqui significa que eu tenho recurso. Ou seja, o meu prazo prescricional vai ser uma prescrição punitiva, no caso uma PPP. De novo, envolvendo tudo isso aqui, eu ainda tenho recurso, vai ser acionado um prazo prescricional punitivo. Agora, no caso de uma PPE, que ela só será prescrição quando em ambas as partes transitou em julgado. O que é transitar em julgado? É quando a gente não tem mais recurso. É quando chegou aqui, ó. Quando chegou aqui, o STF ele deu a decisão dele, a gente não tem mais para onde recorrer. Ou seja, o processo ele transitou em julgado. Ele não tem mais para onde ir, ele não tem mais futuro. Beleza? Nesse caso, a gente vai aplicar a PPE. Beleza? Quando chegou aqui, ó. De resto, é tudo PPP. Beleza? Na PPP, a gente vai ter uma subsequente que vai ser o quê? Você pode parar de usar a pena em abstrato maior e a pessoa passa a usar a pena em concreto sentencionado. Ou seja, vamos supor, quando a gente fala de homicídio, o homicídio ele não tem um prazo de 6 a 20 anos. Pois é. Na nossa tabelinha aqui, ó, tudo bem que tem muita informação já aqui, mas na nossa tabelinha, deixa eu diminuir ela aqui, aliás. Na nossa tabelinha a gente tem um prazo que vai sendo superior a 12 anos e ele pode ser até de 8. Pode ser até de 4 até 8 anos. Nesse caso, vamos supor, quando eu iniciei a ação, eu vou usar a pena em sentido abstrato, ou seja, o de 6 a 20 anos. Eu não tenho uma base concreta para isso aqui ainda. A partir do momento que um juiz ele analisou o meu quesito e teve ali o juiz ele já deu um resultado para o meu processo. Se o juiz ele me condenou a 6 anos, eu vou passar a usar o prazo prescricional de 6 anos, correto? Qual que é o prazo prescricional de 6 anos? Mais de 4 e menor de 8. Ou seja, o Estado vai ter um prazo de 12 anos para poder me punir, não mais de 20, como é na norma em sentido abstrata, no caso do homicídio sendo de 6 a 20. Então, de novo, quando a minha sentença ela já foi aplicada e a minha pena ela já foi dada em relação a um sentido concreto, de 6 a 20 anos eu tomei 6. Ou seja, vai ser aplicado um prazo de 12 anos e não mais de 20. Sacou? De novo, tudo isso em um processo que ainda não cursou em trâmite em julgado. Fechou? No caso aí também a gente tem um outro exemplo. Porque aí a gente vai entrar num quesito de defesa. Olha que bonitinho. No caso da retroativa, que é uma tese defensiva, conta-se para trás o prazo da sentença até a denúncia. Cadê a denúncia aqui, ó? A denúncia está aqui, gurizada. Ou seja, vamos supor... Ah, não, aliás, é da condenação. Da condenação até a absolvição.
A gente vai contar um prazo até o início da ação ou do dia do fato criminoso, né? Ou seja, se passa ou mais de tempo prescritivo, aqui pode haver a extinção da punibilidade. Vou pegar um exemplo. Se tiver 4 anos de prescrição da condenação até a queixa e esse for o prazo prescritivo, ela se extingue. Ou seja, vamos supor, se da condenação, aliás, né, até da queixa, até meu Deus do céu, peraí, do juiz ele sentenciar até o início do fato criminoso, ter se passado já o prazo prescricional, o advogado, uma tese defensiva, ele pode apontar que houve a extinção do prazo prescritivo nesse caso, que é muito bom, né? É uma benéfice muito interessante para o meliante, para o vagabundo. Assim como também, tudo bem que isso aqui agora vai ser muito de um quesito virtual, que é um requisito doutrinário, que é quando você sabe que o prazo ele vai prescrever de qualquer jeito na ação. Ou seja, vamos supor, é um exemplo, eu tenho 3 anos do prazo, a ação está no meio de 2 anos e 11 meses e 50 dias. Então vamos supor de novo. Daqui do fato criminoso até a denúncia da queixa, que é toda a investigação que a gente vai ter por parte do delegado da polícia, a gente teve um prazo de 3 anos. E eu posso apontar que, tipo assim, pô, cara, até você de fato dar início à queixa já se passou 2 anos, 11 meses e 29 dias. Eu sei que, cara, o bagulho vai se extinguir amanhã. Ou seja, eu já posso apontar, sentenciar para o juiz que até que de fato o juiz ele possa sentenciar a minha ação, o prazo prescricional ele já vai ter sido cancelado, né? Ele já vai ter sido vencido. O prazo já vai vencer. Nesse caso também eu vou poder apontar uma extinção do prazo prescritivo. E aí nós temos 2 tipos de crimes que eles são imprescritíveis, que não vai haver um prazo para ele. Que é no caso do crime de racismo e o injúria racial, né? E é quando constitui ação a grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, quando existem um grupo armado, seja ele civil ou militar, que vai ferir o Estado democrático e a ordem constitucional. Nesse caso também não vai ter prescrição de prazo. Tá? Eu acho que só tem, gurizada, mais uma informação que eu esqueci de dar, cara. De novo, é verdade, né? O tempo, ele vai começar a contar a partir do momento, a partir do dia do crime, tá? O prazo prescricional, ele começa a contar a partir do dia do crime, a partir do fato criminoso. Então, fechou? Prazo prescricional foi, de novo, uma parada muito chata. Eu espero que não tenha ficado tão confuso quanto eu queira que não tenha ficado, porque realmente isso aqui é uma parada muito chatinha de explicar, tá? Mas, como vocês podem ver, tá tudo aqui, ó, tudo no slide bonitinho, piriri pororó. Então, a gente também, o primeiro slide a gente acabou, 99 páginas, gurizada. Ah, que desgraça, né? Mas fechou. Beleza.